Queridos amigos, estamos aqui em mais uma sessão da tarde do Legale Educacional, as segundas criminais. Eu, Rodrigo Capobianco, estou aqui com a Esther, que é a nossa porta-voz aqui do Legale, não é? Hoje nós vamos falar de um tema, viu, Esther? Um tema muito interessante, que tem tudo a ver com a Lei Maria da Penha, que é o stalking. Pouco se fala sobre isso, nós vamos saber já do que se trata, né? O stalking, o cyberstalking, vamos falar sobre uns assuntos bem interessantes. E você tem algum recado para nós aí? Agora eu fiquei curioso. O pessoal está pedindo muito esse tema? Como é que é? De onde surgiu isso? Vamos perguntar. Isso, o pessoal já vai saber, você também vai saber, se liga aí na nossa aula, né? Ocorre na Lei Maria da Penha, porque quando as pessoas rompem o relacionamento, uma das partes nem sempre está muito acomodada com isso. E aí começa o stalking, que na verdade é a perseguição. Vamos falar sobre isso. Legal, nome técnico, né, professor? Exatamente. Porque a gente só aprende aqui no Legale, não é verdade? Não é, professor? Não. Mas também aqui no Legale. Também aqui no Legale, legal, professor. Aí eu subi, pessoal, para falar um pouquinho sobre a pós-graduação em Direito Penal Online. Sim. Né, professor? A gente está trabalhando com valor promocional, no valor de R$ 12,79, com a coordenação do professor Rodrigo Júlio Capobianco. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a pós, professor. A nossa pós online, ela tem 80 aulas, de mais ou menos 2 horas cada uma, né? Dividida em 3 módulos. A gente fala de direito penal bastante, depois de processo penal, e a última parte, a cereja do bolo, é exatamente a legislação e a prática. A gente vai falar sobre algumas coisas sobre isso, né? A gente tem um foco de preparar a pessoa para atuação prática, claro, como todas as pós do Legale aqui, mas sem perder o conteúdo. A gente sempre está preparando também as pessoas que querem participar de concursos públicos, ou até aquelas que querem ser professores, certo, né? Não esqueça que é um curso de pós-graduação que habilita a pessoa a se tornar um professor. Então, também tem esse direcionamento. A gente procura fazer o curso mais completo, mais dinâmico possível, né? Nós temos ali a inserção de vídeos, de textos, discutimos os acórdãos mais recentes, então é bem bacana. O pessoal costuma gostar, e além disso, viu, Esther, é uma forma de aproximar esse Brasil afora, né? É verdade. Embora tenhamos muitos alunos aqui do estado de São Paulo, onde nós estamos, até mesmo a logística aqui é muito complicada, então a pós online tem essa característica. E um detalhe, nós formamos um grupo de WhatsApp do curso. Esse curso que vai se formar agora, que vai se iniciar, o 15ª turma, né? Então nós vamos formar um grupo de WhatsApp para manter esse contato com todos, né? E tirar todas as dúvidas. E é interessante porque a gente pode assistir ao vivo, e depois de 72 horas as aulas ficam disponíveis na plataforma EAD, e você pode visualizar ilimitadamente até 6 meses após o término do curso. E tem material de apoio, né, professor? Tem material, todas as aulas têm material de apoio. Ele é atualizado, né, professor? Sem dúvida. Às vezes o pessoal fala, essa aula foi gravada lá da outra turma. Não é, professor. Uma aula para cada turma. Exatamente, e aí são aulas que são refeitas, atualizadas, o material de apoio também, não é, professor? Também. Tem a tutoria, a gente não pode esquecer disso, que é muito importante para quem está à distância e precisa de um certo suporte. Em relação às aulas, tá, pessoal? Não em relação ao processo particular, pelo amor de Deus, mas em relação às aulas que são ministradas, né? E tem apenas um encontro presencial e obrigatório. Então, para essa turma, professor, vai ter um encontro em Brasília, mas é só no ano que vem. É exigido um encontro presencial e obrigatório, pode ser aqui em São Paulo, ou Porto Alegre, ou em Brasília. Então, a gente já tem toda essa estrutura preparada. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato aqui no Legale, através do telefone 11 2888 5222. Pode falar com as nossas consultoras, que a gente vai dar todo o panorama de como realizar a matrícula, como funciona o curso, a plataforma, porque além da consultoria, a gente também dá o suporte, porque alguns querem assistir por telefone, pelo celular, pelo smartphone, pelo tablet, pelo computador. Então, tem todo esse suporte aí durante um ano que você fica com a gente.
Além disso, nós temos o núcleo de pesquisa científica, que é coordenado pelo professor Joseval Martins Viana, e hoje o aluno pode preparar o TCC, que a gente chama ou o artigo científico ou a monografia. Hoje tem a tendência, né, o aluno preparar mais o artigo científico, né, professor, de acordo com as normas da ABNT, para trabalho acadêmico, e, eventualmente, o aluno pede uma sugestão de tema, né? Sim, a gente discute isso no último módulo também, sugestão o tempo todo. Isso mesmo. Né? E pedir para o senhor me ajudar aqui, para o pessoal se inscrever no canal, professor. Vamos pedir? Opa, a gente às vezes esquece disso, né? Tem o canal aqui do Legário, né? E tem muita coisa bacana. E para você ficar atualizado e saber exatamente as coisas que estão se passando aqui no Legário, sempre coisas muito bacanas em todas as áreas do direito, você precisa se inscrever aí para ativar o sininho também, ativar o sininho, para poder receber os vídeos, né, que vão sendo colocados na plataforma. Eu acho que vale muito a pena. Eu queria falar também, vamos reforçar, professora, a segunda fase em direito penal, que a gente também tem ela online, né? A segunda fase da OAB, mesmo eventualmente, se você passou no exame e ainda não está fazendo um cursinho ou está fazendo um cursinho, saiba que nós temos aqui a nossa preparação da segunda fase, a prova é só em setembro, tem muito tempo pela frente, e a nossa preparação de segunda fase ela é muito completa, porque nós temos mais de 20 aulas de oficina de peças, nós temos 8 aulas sobre 64 questões que já caíram na OAB, nós temos as 12 aulas de doutrina, 6 de penal e 6 de processo penal, e mais 24 aulas do curso regular aqui. É aula que não acaba mais, que você pode ver e rever o tempo todo e interagir, porque eu corrijo as peças pessoalmente, né? O pessoal me manda por e-mail e eu corrijo. Então está feito o convite. Se você souber de algum amigo seu que eventualmente está precisando nessa área, não esqueça que o nosso curso do Legário aqui, segunda fase, prima pela excelência. A gente realmente briga pelo aluno para que ele tenha um bom desempenho na prova. Isso mesmo. Então, professor, muito obrigada. Passo a palavra para o senhor agora. Obrigado, vai assistir. Agora eu vou assistir, porque eu quero saber. Fiquei curiosa. Então, tá bom. Pessoal, muito obrigada. E não deixem de deixar o like para esse Sessão da Tarde, tá bom? Deixa o like de vocês, deixa os comentários, que a gente lê tudo, não é, professor? Opa, é isso aí. Então tá bom. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, professor. Obrigada. Obrigado, Esther. Muito bem, senhores. Então, vamos, como a gente estava falando aqui com a Esther, nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, que aqui no Brasil nem é tão discutido ainda. É interessante que esse tema ele está previsto na nossa legislação, mas de uma forma muito ultrapassada, muito abrangente, vocês vão ver. Nós vamos tratar deste tema aqui, ó. Nós vamos tratar de stalking, que a tradução literal é perseguição, não é? E nós vamos saber o que é essa perseguição, nós vamos tratar sobre isso, e se isso é crime, se deveria ser crime, como que nós temos o stalking no Brasil. Então vejam só, num primeiro momento, devemos lembrar a todos os senhores, né, que os relacionamentos sociais, eles estão cada vez mais intensos. A nossa vida cotidiana, ela trabalha com uma maior complexidade do que existia no passado. E os relacionamentos pessoais também seguem essa toada. Então tem muitas pessoas que têm um relacionamento, e esse relacionamento é rompido. Não só um relacionamento íntimo, né, como também um relacionamento de trabalho, como um relacionamento social de uma maneira geral. E nem sempre aquele que foi afastado do relacionamento, não é, se conforma com essa situação e começa aquilo que nós chamamos de stalking, aquilo que nós chamamos de perseguição. Dá uma olhadinha no slide. Então, stalking significa perseguição. Conforme você pode ver aqui, né, a moça está sempre olhando ali para trás, tem sempre uma sombra envolvendo
a mesma, né? Isso é claro que as pesquisas indicam que as mulheres são muito mais vítimas de stalking do que os homens, mas muitos homens também são perseguidos, não é? E é uma situação muito complexa e complicada. Por quê? Porque a pessoa sente a todo momento que tem alguém olhando, né? Sabe aquele incômodo que você parece que tem alguém te observando o tempo todo? Pois bem, às vezes tem mesmo. A pessoa chega no local, quem está lá? Fulano, não é? Cruza com fulano ocasionalmente, não é? O fulano, ele sempre está presente nos mesmos eventos e às vezes com ligações, às vezes pela internet, e isso acaba se tornando um pânico na vida da outra pessoa. Vamos a mais alguns indicativos, dá uma olhadinha. Então, trata-se de um fenômeno complexo e variável, não é? E complexo e variável de várias maneiras. Primeiro, pelo modo com que acontece o stalking, né? Então, onde por vezes se descortinam comportamentos aparentemente inofensivos e de significado social normal, como até envio de presentes, né? Então você pode perceber aqui, na foto que a gente separou, que o rapaz está ali fazendo, né, chegando ao lado da janela da moça, e percebe-se que não é a primeira vez que o rapaz aparece ali para conversar, né? A moça não aguenta mais esse rapaz todo alegre, todo cheio de sorriso para cima dela, porque é uma situação incômoda, inclusive com presentes, inclusive com agrados, né? Então, hoje em dia, esse tema, ele está muito ligado à Lei Maria da Penha, não é? Eu mesmo já tive vários casos que envolvem não o crime de stalking, porque não existe esse crime no Brasil, mas uma contravenção penal que eu já falarei sobre ela, porque aqui no Brasil é apenas uma contravenção de uma forma bastante ultrapassada. Mas eu já vi, já defendi vários clientes nesse sentido, do sujeito ter se separado ou, né, a esposa quis romper o relacionamento e o rapaz querendo voltar com uma atitude aparentemente inofensiva, mandava presentes, mandava flores, só que isso acaba se avolumando, isso acaba ganhando proporções, né, que acabam certamente incomodando. Tudo que é demais acaba sendo um exagero e acaba incomodando, inclusive presentes, inclusive agrados. Ninguém gosta de ficar sendo agradado o tempo todo. Pode parecer estranho isso que eu estou dizendo, mas é a realidade. Todos, claro, todos nós queremos ser bem tratados, mas ser adulado o tempo todo, né, sendo colocado num pedestal e a pessoa fazendo de tudo ali, isso acaba se tornando uma prisão. A pessoa acaba se tornando presa. Então, às vezes, inocentemente, num primeiro momento, com atitudes aparentemente inocentes, isso pode se tornar um grande caos posteriormente. Outra vertente disso, dá uma olhada. Quanto às motivações que levam à perseguição, isso também é algo bastante complexo, né? Por exemplo, o desejo de estabelecer ou manter relacionamento íntimo, sentimento de vingança, obtenção de favores. Nós colocamos aqui uma foto, né, em que o sujeito é emblemático. Essa foto que o sujeito está preso, certamente por alguma conduta que tomou, mas está no computador. Está no computador por quê? Porque aqui a nossa representação é que o sujeito tem a senha de vingança, né? De vingança
pelo que se passou com ele próprio, né? Então, nós sabemos que o papel, a caneta, é uma arma poderosíssima na mão de qualquer pessoa. Hoje, o computador. Então, a pessoa munida desse sentimento, às vezes de vingança, ela pode destruir a vida de outras pessoas pela internet, através de redes sociais, por exemplo, né? Mas não é só isso, não é esse sentimento de vingança só que nutre as pessoas em uma perseguição. Também é a vontade de estabelecer um relacionamento forçado, né? Um relacionamento que muitas vezes apenas está na ideia do perseguidor. Ele imagina que há possibilidades, que há condições ali, e isso não existe, né? Então, a pessoa que é agradado, até por uma questão de respeito, ou até por uma questão de agradecimento, agradece aquilo que está recebendo, e o outro recebe esse agradecimento como uma porta aberta para um futuro relacionamento. E quando eu digo relacionamento, não é só relacionamento amoroso, é um relacionamento profissional, em que pessoas ficam no pé de outras, né, o tempo todo, por ali. Isso realmente é bastante constrangedor. Então, os motivos que levam a essas atitudes de perseguição, de stalking, também é algo bastante importante de ser analisado. Mais um detalhe. Quanto ao contexto em que se desenvolve, né, também é importante, é complexo, porque o contexto ele pode ser social, pessoal ou de trabalho também, né? Aqui, na representação que nós separamos, temos um contexto de trabalho, né, em que a pessoa está sendo constrangida, né, de alguma forma, por pessoas que a perseguem. E ocorre isso, né, no direito do trabalho, se chama assédio moral. Então, tem pessoas que são assediadas constantemente no seu ambiente de trabalho, e não é apenas, existe também o assédio sexual, que seria uma atitude criminosa, aí sim, prevista na legislação penal, artigo 216-A do Código Penal, mas o assédio moral no trabalho, necessariamente não existe um tipo penal que nós possamos trazer à luz para tratar desse assunto, né? Então, isso acaba frustrando pessoas, fazendo com que pessoas iniciam uma síndrome, muitas vezes até síndrome do pânico, não é? E bloqueios de toda a ordem, né? das pessoas se sentirem ali bloqueadas, menosprezadas, acuadas, pessoas que não conseguem desenvolver as suas capacidades em razão de perseguição, que pode ocorrer no trabalho, pode ocorrer na escola, pode ocorrer na família, né? A família tem isso também, né? Da pessoa que é tratada e deixada em segundo plano ali, de propósito, de alguma maneira, né? Outra questão importantíssima no que diz respeito ao stalking, dá uma olhada. Outra questão é quanto às pessoas perseguidas, né? Quanto às pessoas perseguidas, ex-companheiro ou companheira, colega de trabalho, amigo, ídolo, não é? Alguém famoso, etc. Né? Aqui a gente pode perceber ali três jovens conversando, não é? E um rapaz ali de olho, não é? Pode ser ali um ex-companheiro, um colega de trabalho, que está sempre de olho, sempre tutelando o que a outra pessoa está fazendo, né? Tolhendo totalmente a liberdade, não é? Então, não só nesse relacionamento íntimo, veja o que sofrem as pessoas famosas aí com os paparazzi, né? Tanto fora do Brasil, quanto no Brasil, quanto essas pessoas, claro,
que sempre se diz que a fama traz bônus e também traz ônus, e que isso seria um ônus, mas não é bem assim, né? Uma coisa é atender os fãs no momento apropriado, no local apropriado, para aquela condição. Outra coisa é não ter vida pessoal, né? Ter alguém invadindo, alguém fotografando o tempo todo, isso mata. Nós temos tantos exemplos de mortes que ocorreram por conta disso. Talvez uma das mais emblemáticas que nós possamos trazer à lembrança é da princesa Diana, né? A princesa Diana, ao que consta, estava fugindo de paparazzi quando o carro acabou batendo lá e ela falecendo, e falecendo também o seu namorado lá, o milionário Dodi Al-Fayed, né? Então isso leva a consequências terríveis. O cinema traz também vários casos, né? E histórias relacionadas a isso, com relação a pessoas famosas, com relação a ídolos. Veja o John Lennon, né? Que sofreu atentado do seu fã, e tantos outros que acabaram sendo perseguidos e chegando até esse contexto, né? Então nós temos que tratar desse assunto antes que situações mais drásticas possam ocorrer, né? Em vários países do mundo há pessoas que estão proibidas de chegar perto de outras. Aqui no Brasil nós temos ainda a Lei Maria da Penha tratando de medidas protetivas de urgência, dizendo que pessoas não podem se aproximar de outras ali, ou manter contato de alguma maneira. São medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Mas e se não estiver no contexto da violência doméstica? Como é que funciona isso, né? E se for uma relação de trabalho? E se for uma relação de fã, ídolo? E se for uma relação de pessoas famosas para com imprensa e outras coisas mais? Então, isso é algo que deve abrir uma discussão, né? Cada vez mais, porque as pessoas, elas, através desse relacionamento complexo que nós temos nos dias atuais, elas não podem perder as suas identidades, né? Há limites de se tratar ali. Quando se fala de ex-companheiro, ex-companheira, aí o problema é maior, né? Aí o problema é maior porque o ex-companheiro, a ex-companheira, conhece os hábitos daquela pessoa, conhece o trabalho, conhece o estudo, conhece a família, sabe onde a pessoa vive, sabe onde a pessoa convive, onde a pessoa frequenta, né? Conhece todos os assuntos sobre aquele ex-companheiro, aquela ex-companheira. E aí o negócio complica, né? Nós vimos aí na vida prática, nesses 20 e tantos anos de advocacia, em que muitos relacionamentos eles acabam, e é natural que isso possa acontecer, mas após o rompimento está indo tudo bem, até que um ou outro encontre uma nova relação. Aí complicou. Aí passa a ser perseguido, passa a ser tratado de uma forma diferenciada, né? E acaba gerando grandes problemas nesse relacionamento também, não é? Muito bem, dá uma olhada nessa doutrina, olha só. A professora Marlene Matos, lá de Portugal, ela traz um escrito dela, Stalking, Boas Práticas no Apoio à Vítima, isso no Porto, em 2011. E ela diz o seguinte: o stalking trata-se de padrão de comportamentos de assédio persistente, que engloba a comunicação, contato e ou vigilância de uma pessoa-alvo, normalmente mulher e jovem, por parte de outra, geralmente homem, né? Então nós dissemos que nem sempre são mulheres as perseguidas, mas normalmente
são as mulheres perseguidas, né? E geralmente mulheres jovens que acabam passando por essa situação. Então o assédio é persistente, né? Insistente, a pessoa insiste em algo que não existe. Como eu disse, existe na cabeça da pessoa, mas não existe na realidade, né? Então ela insiste naquele comportamento, muitas vezes, persiste nos meios de comunicação, todos os meios de comunicação, né? Então, ela está no Facebook, às vezes de uma forma velada, ela tem lá alguns comportamentos, às vezes é direto, às vezes fica com mensagens diretas, mas às vezes de forma indireta, cercando pelos meios de comunicação, ou também na vigilância, sabendo tudo o que a pessoa faz, né? Estando presente em todos os acontecimentos, mandando felicitações para tudo que se possa imaginar, desde o aniversário daquela pessoa, o que é natural, mas aniversário de seus parentes, comemorações, por exemplo, se o sujeito é advogado, comemoração do Dia dos Advogados, né? e outro, tudo, né? Natal, sempre está presente ali, sempre insistindo em gerar um relacionamento que nem sempre esse relacionamento existe, né? E eu queria deixar para vocês uma relação de comportamentos que podem caracterizar o stalking. Dá uma olhada. Então, espécies de comportamento. Olha só, envio de cartas, bilhetes, e-mails, ou realização de telefonemas, né? Então, a pessoa, mais modernamente, WhatsApp, né? Cartas, bilhetes, e-mails, etc. Comparecimento em local habitualmente frequentado pela vítima. Então, sempre a vítima vai em determinado lugar, a pessoa começou a frequentar aquele lugar. A vítima vai ao cinema, o sujeito começou a adorar o cinema, né? Ou adorar o teatro, ou adorar determinado músico. Sempre está presente. A perseguição em si, né? A pessoa anda na rua e tem alguém andando atrás dela. A pessoa anda de carro, tem alguém com um carro próximo a ela. A vigilância, a pessoa sempre tem olhos em cima dela, então ela está num bar, tem alguém de longe olhando para ver o que está se passando por ali, né? Isso também geraria uma condição de perseguição. Ameaças à vítima ou pessoas próximas. Então, essa é cruel, porque usa de pessoas próximas para tentar atingir o perseguido, né? Aí pense-se em pais, pense-se em filhos, né? É algo bastante complicado. Vasculhar e subtrair objetos pessoais. Tem gente que chega a isso, né? De levar, furtar determinadas coisas, determinados objetos pessoais, íntimos que seja. Invasão de propriedade, pessoas que entram em propriedades alheias, né, e ali até para subtrair coisas da pessoa ser perseguida, e, claro, filmar ou tirar fotografias, filmar ou tirar fotografias. E aqui a gente entra numa parte mais cruel que existe nesses rompimentos de relacionamento. Por quê? Porque o sujeito, de posse desses objetos pessoais, de posse de fotos, etc., ele pode começar um processo de chantagem, né? Um processo de chantagem, ameaçando, inclusive, os familiares, aquilo que eu falei, ou ameaçando de contar coisas sobre a pessoa, porque ela já teve um relacionamento, como eu disse, esse é o mais complicado, quando a pessoa já teve um relacionamento, porque ela viveu com a outra pessoa, ela sabe o comportamento da outra pessoa, às vezes alguns momentos íntimos foram registrados,
Sim, né? Porque no momento em que as pessoas estão num ótimo relacionamento, às vezes acontece fotos, filmagens, né, de pessoas nuas ou até em relacionamento sexual, porque era um relacionamento das duas pessoas ali. Aí há o rompimento e a pessoa tem isso nas suas mãos e, como uma forma de vingança, que também é perseguição, né, ou ameaça de tomar providências com relação àquilo, ou realmente já toma as providências, colocando isso em redes sociais e tentando menosprezar, diminuir a pessoa de alguma forma perante as redes sociais. Então, é uma situação... O interessante de tudo isso é que é uma situação que ela começa bem branda, de leve, é um telefonema, é um encontro, não é? É um presente, e isso começa a se repetir, isso acaba se tornando algo doentio, não é? A ponto da pessoa invadir imóveis, levar bens pessoais, ameaçar pessoas e tudo isso em termos de buscar esse relacionamento, de querer algo que já não existe mais ou que, na verdade, nem nunca existiu, né? E dentro desse contexto, é muito interessante a gente pensar no cyberstalking, que é a perseguição virtual. Dá uma olhada. Então, a gente tem a perseguição virtual, que é o cyberstalking, em que pessoas são constantemente perseguidos nas redes sociais. É impressionante isso, né? Mas a rede social é um site, né? Um site. O que é um site? Um site é um sítio. O que é um sítio? É um local. Então é um local virtual em que nós nos encontramos e acabamos, basicamente, é claro que isso é figurativo, mas nós acabamos nessa situação aqui. É como se alguém saísse ali do computador para nos agredir, né? Para nos levar para dentro desse outro mundo, né? Que é o mundo virtual. É uma coisa extremamente complicada, né? E necessária uma legislação para tal. Esse que é o ponto, é isso que nós estamos chamando a atenção. Porque no Brasil não existe uma regulamentação penal que se encaixe perfeitamente nesse comportamento antissocial, antinatural, lesivo, que é o stalking. Vejam só como o mundo trata o stalking. Dá uma olhada. Olha só, stalking é crime? Então, vejam só. A Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e Combate à Violência contra Mulheres e a Violência Doméstica, adotada em Istambul, em 11 de maio de 2011, também chamada Convenção de Istambul, que é a convenção que trata do assunto da Europa, recomenda a criação de crimes no âmbito europeu. Então, os países da União Europeia têm criminalizado esta conduta. Esta conduta na Europa é tratada como crime e punida rigorosamente, com consequências, inclusive, na esfera civil. Ok? Então, principalmente, o grande tratado aí é a Convenção de Istambul, de 2011, para tratar do assunto, e os países da União Europeia acabam seguindo e gerando crimes nos seus próprios ordenamentos jurídicos, né? E no Brasil, olha só, e no Brasil, como é que funciona, né? No Brasil é crime? Já adianto, não é crime. No Brasil, a atitude de stalking não é crime. É apenas e tão somente
uma contravenção. É aquilo ultrapassado, a lei das contravenções penais é de 1941, e ela trata um artigo que dá para encaixar isso. Dá para encaixar, mas na verdade é muito pouco. Dá uma olhada. Então a lei das contravenções penais diz, no seu artigo 65, molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por assinte ou por motivo reprovável. Já adianto que assinte seria de propósito, né? A pessoa que molesta de propósito, que perturba de propósito, ou por algum outro motivo reprovável. Olha a pena para isso, prisão simples de 15 dias a 2 meses, ou multa. Então, não gera a prisão. E a multa aqui ainda é prevista na lei como uma multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Olha só, de R$2 mil até 2 contos de réis. É claro que hoje a multa é tratada de acordo com o Código Penal e tratada como salários mínimos, né? Tratada como salários mínimos. Mas a pena é apenas de 15 dias a 2 meses. Então, como eu estava dizendo para vocês, já tive alguns casos de Lei Maria da Penha em que a pessoa acaba enquadrada nessa lei das contravenções, basicamente nesse artigo 65, porque a violência doméstica e familiar contra a mulher não é só a violência física, conforme nós acabamos de demonstrar, né? Essa violência psicológica, essa violência emocional, essa intranquilidade, né? Essa perturbação, essa perseguição é tão deletéria quanto a agressão física. Acontece que não há dispositivos criminais para isso. Então, essa perturbação à tranquilidade, ela serve tanto para o batidão. O que é o batidão? Batidão é a pessoa que para um carro lá na frente da sua casa e põe o som em alto volume. Isso não perturba a tranquilidade? Sim, perturba. Pois bem, é perturbação à tranquilidade aqui. Como o stalking, que é algo muito mais complexo, que é algo que pode levar a consequências muito maiores, né? Ou até, conforme nós vimos aí recentemente, e assim, tragicamente, né, que ocorreu em São Paulo, de uma pessoa ejacular numa mulher dentro de um ônibus, né? E não existe legislação para isso. Isso não é estupro, isso não é atentado violento ao pudor, isso pode ser apenas uma importunação ao pudor, também uma contravenção penal. O legislador ele precisa se adaptar aos novos tempos. É claro que o legislador lá de 1940, quando criou o Código Penal, jamais imaginou que essas coisas pudessem acontecer, não é? Jamais imaginou que um sujeito ia ter a capacidade de ir num transporte público, ter uma atitude como essa. E também o legislador não enxergou, porque não era a sua época, como as pessoas tratariam o rompimento dos seus relacionamentos, ou como tratariam relacionamentos que nem existem, e só existem na cabeça da pessoa para ela criar ali algum tipo de perseguição. Lembre-se, em 1940 nem divórcio tinha no Brasil, né? Então as pessoas não tinham os costumes que tem hoje. O legislador ele precisa se atualizar, né? O que eu estou trazendo aqui para vocês é que nos outros países do mundo, isso em âmbito da Europa, mas também nos Estados Unidos, claro que Estados Unidos é o país da reparação de danos, né? É o país da responsabilidade civil, vamos dizer assim, isso é tratado com um rigor maior. E no âmbito da Europa, também agora tratado numa forma de proteção muito mais efetiva, principalmente da mulher. Não é só a mulher, o homem também pode ser vítima, né, desse tipo de perseguição, mas realmente isso atinge
muito mais as mulheres. Em qualquer lugar do globo, e no Brasil também é assim. Então, vejam só, mulher perseguida, coisas que podem acontecer. Ah, professor, mas pode ser uma ameaça. Mas nem sempre é uma ameaça. Ameaça é crime, mas nem sempre é uma ameaça. A pessoa está sempre presente a uma ameaça, não está sendo direta, né? Mas isso é um incômodo, isso é um tormento. E isso faz com que a vida daquele sujeito se torne um inferno. Porque ela não tem liberdade nenhuma, sempre tem alguém por perto, sempre tem alguém olhando, ela não consegue ter relacionamento com amigos, com outras pessoas, não consegue respirar, ela é sufocada. E isso é muito grave. Dos bens mais preciosos que o ser humano tem na sua vida, a vida vem em primeiro lugar, depois vem a liberdade. Então, quando uma pessoa está tirando a liberdade do outro através de condutas como essas, não é? Nós tínhamos que ter ali uma atenção muito mais vocacionada e a criação de tipos penais mais específicos, o que não ocorre na legislação brasileira. Repito, essas condutas que no princípio possam parecer inocentes, né, determinados itens, né, e elas vão se avolumando. Daí, se você conhece alguém que está passando por uma situação como essa, você precisa buscar elementos civis, por enquanto, de afastar a pessoa, né, ou até, se for num relacionamento de Lei Maria da Penha, a proteção da Lei Maria da Penha, é claro, mas, acima de tudo, é um alerta para todos nós, para não darmos margem a que isso possa acontecer. Às vezes, como eu disse, por uma questão de respeito, por uma questão de consideração, nós vamos permitindo que aos poucos as pessoas vão lá, né, entrando, invadindo a nossa vida. Muitas pessoas acabam expondo a sua vida demais, né, com muita exposição, e isso acaba gerando, de alguma maneira, o interesse de pessoas em criar condições que não existem. Né? E isso acaba gerando algo muito mais gravoso, acabando com mortes, acabando com síndromes e outras tantas coisas mais relacionadas aí ao stalking, não é? Então, nessa nossa sessão da tarde, a gente buscou trazer aí esse elemento que é relativamente novo, né, a ser tratado sobre esse assunto no Brasil. Quem se interessar por mais, corrija aí, Benê, não é a professora Bruna. Quem se interessar mais por este assunto poderá entrar em contato conosco no nosso e-mail aqui, né, que é penal@legale.com.br. Ah, professor, eu queria saber mais sobre o assunto, que lei que trata sobre isso, eu queria alguma referência bibliográfica, manda um e-mail que a gente passa para vocês poderem desenvolver aí a pesquisa, né? Mas isso realmente é um fato novo aqui no Brasil, né? Inovador também, né? E nós precisamos de legislação para isso. Fico alerta, é uma situação gravíssima, então aquela pergunta inicial, stalking, perseguição, é crime? No Brasil, não. Internacionalmente, sim. No Brasil, não. No Brasil, no máximo, é uma contravenção penal, o que é realmente muito, mas muito pouco. Ok? Então, reforço aí os convites que nós tivemos aqui no início da nossa conversa. A Esther estava aqui conosco, né, sobre a nossa pós-graduação e também sobre os outros cursos do Legale aqui. Não percam. E semana que vem nós vamos voltar com mais um tema. Semana que vem eu vou falar de nulidades, hein? Já preparei, teve gente pedindo aí nulidades no e-mail. Peça também. Eu queria que falasse mais sobre esse assunto, sobre o outro.
outro. Então, teve gente pedindo nulidades, e a semana que vem eu vou falar sobre nulidades no processo penal aqui na nossa sessão da tarde. Um grande prazer estar com vocês, um grande abraço, até a semana que vem.